está começando mais uma edição do GeoCast, um podcast realizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível pelo edital de fomento do CREA Paraná. Meu nome é Elisandra Gomes, sou jornalista e estou junto aqui com o Erivelto Prudêncio, que é geógrafo e presidente da AGB Regional Maringá, também com o engenheiro Hélio Xavier da Silva Filho, que é gerente regional do CREA Paraná. Então a gente vai bater um papo aí sobre um tema de extrema importância para o desenvolvimento da nossa região. E para começar esse episódio, eu quero apresentar então o nosso convidado. Ele é formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduado em Tecnologia de Informática na Educação pela Universidade Estadual de Londrina e tem MBA em Gestão de Negócios pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente ele atua como procurador-geral adjunto do município de Maringá. Seja bem-vindo, Felipe Santos Martins. Obrigado, muito obrigado. Quero agradecer o convite aqui em nome do pessoal dos geógrafos, e dos engenheiros aqui. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje, hein? Prazer é nosso, né? Sim, nós agradecemos a sua presença, Felipe, para agradecer esse evento nosso que é, junto com o CREA e a AGB, construir esse GeoCast, né? Que a gente chama, demos o nome de GeoCast, para que a gente possa debater temas importantes, né, para a sociedade, mas com mais leveza, não tão aprofundado, mas que coloque esse tema junto aos profissionais do sistema, né? E que desperte aos profissionais e para a sociedade de modo geral curiosidade, interesse e uma compreensão sobre alguns temas que são muitas vezes tidos como complexos, né? Então, acho que na linguagem que o GeoCast se propõe a apresentar, a gente dá essa condição para que a turma toda possa conhecer um pouco mais de temas tidos como complexos, assim, burocráticos, enfim. E o tema de hoje, inclusive, é um tema que, né, a gente falando assim, pode parecer bem complexo, mas o Felipe vai mostrar pra gente que é possível entender aí. Então, nessa edição, nós vamos falar da regularização fundiária urbana, também conhecida como REURB. Em 2017, esta lei foi criada para aplicação de medidas jurídicas que regulamentam imóveis e empreendimentos urbanos, como assentamentos, loteamentos, condomínios, que até então são considerados irregulares perante o município. Resume bem, Felipe? É mais ou menos isso? Explica pra gente o que é a REURB. É isso. Eu queria até complementar a frase aí. Eu sou um consumidor de podcast, né? Eu adoro, sabe, quando você está cozinhando e escutando um podcast no trânsito. Então, eu acho muito bacana a iniciativa de vocês, porque se traz um conteúdo, né, de forma mais leve, cria e desperta esse interesse, a pessoa, poxa, me identifiquei com esse tema, vou me aprofundar. Então, daí você busca um curso, uma aula. E, assim, os conselhos de classe apoiando isso, eu acho fenomenal. Perfeito, né? Sai daquele podcast corriqueiro de bate-papo raso, que não é que é ruim, mas que às vezes não agrega nenhum conteúdo técnico. E hoje que a gente está com conteúdo mais técnico, eu acho muito bacana a iniciativa. Né? Parabéns. Eu tô meu batismo de participação, então tá sendo muito legal. Isso, REURB, regularização fundiária urbana. Resumiu bem. A gente trouxe para a lei, né? Trouxe para o mundo jurídico um instrumento de uma coisa que já existe há anos no território nacional. Vamos falar de Brasil, né? Mas é um problema, eu acho que mundial. Desde quando a gente estuda na geografia que a gente comentava hoje, né? Nas nossas aulas de ensino médio, o êxodo rural, etc. Então, assim, o problema de habitação, ele é antiquíssimo, né? E a gente teve essa inovação legislativa federal e depois a gente até vai tratar mais, uma inovação legislativa no município de Maringá especificamente, que vem para ao menos dar um norte, criar um ponto de esperança para as pessoas que muitas vezes já tinham perdido a esperança, já tinham desistido de ter o seu imóvel regularizado. Então é muito bacana. Então a REURB é isso mesmo. Ela vem para regularizar, né? Então, situações irregulares que a gente vai trazer para o mundo jurídico. Isso é muito importante para as famílias. A gente vai bater um papo sobre o que essa regularização quer dizer também, não só na prática do convívio ali, do dia a dia, mas também o que isso dá direito para as pessoas, né? Acho que é basicamente isso. Então, o grande foco do REURB é o quê? Conferir cidadania para as pessoas? É o que exatamente? Assim, qualidade de vida, cidadania? É isso. Olha,
a gente escuta muito, já escutou muito, quem é da área do direito imobiliário, ou sei lá, você já comprou e vendeu um imóvel, aquela velha história, né? Quem não registra não é dono. Então, é uma coisa cultural que se fala, né? Essa frase feita, que é uma verdade. Se você não está na matrícula, você não é o dono. Você pode sofrer inúmeros questionamentos. Alguém que vem invadir tua propriedade e falar, sou eu o dono, um documento falso. Então, a lei ela serve para isso, para garantir que você vai ser o dono no papel, né? Isso é muito importante. Mas, gente, ter um pedaço de papel, a gente sabe, não muda o fato dele ser um papel com que alguém escreveu alguma coisa. Mas o que está por trás de uma matrícula é gigantesco, né? Então, sim, não está na lei isso, né? Falando que você vai conferir esse tipo de coisa, mas é o espírito da lei. Isso aí vem da própria Constituição, Você só vai ser um cidadão pleno quando você tiver segurança, quando você tiver saúde, educação e quando você tiver garantida a sua propriedade. Então, é um direito fundamental que se materializa hoje, atualmente, numa matrícula. Né? Estamos passando aí por revoluções tecnológicas, daqui a uns anos não vai ser um papel, sei lá, vai ser um token, né? Por exemplo, até é bacana isso, mas... Que já tem, inclusive, né? Exatamente. E, então, cara, hoje é traduzido na matrícula, mas o que uma matrícula significa na vida de uma pessoa é uma discussão infinita que a gente pode ter aqui. Eu vi um vídeo, né, que a pessoa falava que, até comentei com o Hélio, né, sobre esse geocast, né, que fizeram um evento para entregar o número da casa, né? O número da casa não importa muito para muitas pessoas, né? Mas quando você está numa regularização fundiária em que as famílias recebem o número da sua casa, ela passa a ter um endereço, porque até então ela não tinha nem sequer o endereço, onde você mora. Uma pergunta que para muitos é básica, é simples, né? Mas para muitas pessoas não tem... É de uma profundidade muito grande. Então, entregar um número da casa para aquela pessoa é conferir essa cidadania que a lei, né, busca atingir. Falando um pouco sobre isso, né, esse espírito da lei, o quanto é importante, às vezes, a gente se movimentar e sair fora do comum, do ato de ofício, dos órgãos, para fazer valer um direito, valer uma cidadania de verdade, né? A gente tem um programa, vou fugir um pouco do tema, mas vou falar de moradia, né? E que tem um grande pedaço da regularização envolve moradias. E a gente tem um programa no CREA chamado Casa Fácil, ele tem 30 anos de existência, é um programa reconhecido e premiado pela ONU, milhares e milhares de metros quadrados concebidos, planejados, construídos ou regularizados documentalmente, o que propicia lá um documento de uso adequado daquela moradia, né, um habite-se e, por consequência, uma matrícula, enfim. E a gente foi esse ano, nós fizemos uma entrega, participamos, na verdade, de uma entrega em conjunto com uma prefeitura aqui no estado do Paraná, e o presidente do CREA esteve, mais um staff nosso, acompanhando a conclusão do processo todo, porque muitas vezes nós, profissionais da engenharia, a gente participa da parte técnica e muitas vezes tem pouco contato até com o beneficiado disso tudo. Sim. E lá, naquela ocasião, naquele evento, era uma cerimônia de entrega das chaves e da documentação da residência daquela pessoa que foi beneficiada. É muito emocionante. Exatamente. Assim, olha, o que o presidente relatou e que algumas pessoas do CREA aqui já viveram essa realidade desse programa Casa Fácil por muitas vezes, sob a ótica técnica, mas sentiram-se assim, primeiro, lisonjeados por poder participar de alguma forma, né? Entender o sentido realmente desse esforço nosso em ter um programa para prover e facilitar a moradia digna e tal. E o resultado disso tudo é aquele sentimento de que valeu a pena, né? Valeu a pena esse esforço todo, valeu a pena movimentar organizações, quer seja a prefeitura, quer seja o CREA, ou profissionais voluntários que fizeram um trabalho lá para prover cidadania. Casa Fácil poderia até ser um braço de REURB, né? Sim, nós já estudamos em algumas análises com prefeituras. A grande questão é que o problema é gigante, né? Nós temos em habitações a construção já com muita irregularidade. Então, o Casa Fácil foca muito na construção regular, mas também a gente tem reformas, ampliações e regularizações. E é um braço que a gente não deixa de abordar, mas é que as prefeituras que acabam liderando esse processo,
priorizam a questão das construções, né? Sim. Mas, enfim, tá dentro, com certeza, do escopo trabalhar a regularização. Então a REURB vem para solucionar que tipo de problema, mais especificamente, Felipe? Essa lei em específico, ela confere a titularidade do bem. Então, ela vai te dar uma matrícula, ela te dá o terreno, né? Mas é muito vinculado, eu passo o seguinte, então, a hora que eu tenho minha matrícula, eu consigo ir numa prefeitura e falar, tá, e minha habitação, e minha residência? Aí o município, né, que é o detentor dessa política, ele fala, bom, você tem que regularizar agora. Então você vai precisar de profissionais adequados. E, daí encaixa com um projeto genial desse, né? É fácil. Porque, vamos ser sinceros, a gente está falando de uma faixa da população que tem acesso mais difícil à política pública, acesso mais difícil a profissionais, pelo preço do serviço que tem que ser cobrado. Então, esse tipo de instrumento é genial, porque é legal porque você junta poder público e poder privado com um objetivo só. Então, a lei de REURB, ela possibilita que o município que não regularizaria aquilo lá de outro modo, regularizar. Aí vai para o registro de imóveis, o registro de imóveis vai abrir a matrícula daquele imóvel. E aí passa ao próximo passo, que seria a regularização da edificação. Isso é muito legal, porque assim, não é só da conferência de dignidade e de cumprir direitos da pessoa física. Para o ente público é genial isso aí, sabe por quê? Porque daí você tributa a área. Né? A gente, poxa, olha, tá falando de imposto. Imposto é o bicho de 7 cabeças. Não estamos aqui para entrar no mérito, mas assim, o custeio do serviço público é o imposto. Tá lá. Tá? Não vamos entrar nem se é bom ou ruim, mas tá lá. Você pode cobrar, então. Município, estou pagando IPTU, cadê meu asfalto? Cadê o meu calçamento? Cadê a poda da minha árvore? Olha, a boca de lobo está entupida. Aí o município fala, mas essa área é irregular. Não, é uma área regularizada, eu tenho a BITS. Então você tem que cumprir teu papel. Você instrumentaliza um direito que a pessoa já exerce, mas aí você dá voz para ela também, para o ente público. Olha, eu estou pagando os meus impostos, então você dê conta de fornecer a contrapartida. Então é bacana, todas as áreas são envolvidas. A matrícula que sai no nome da pessoa, o poder que você tem para cobrar do ente público, poder regularizar um imóvel. Então, assim, a gama, depois de uma REURB que se abre, é gigantesca. Você pode cobrar investimento, você pode cobrar coleta seletiva de lixo, né, que às vezes é precário nessas áreas. Então, são instrumentos jurídicos, porque a própria lei fala, né, é um instrumento jurídico, social, etc. Então, ele dá essa legitimidade, né? Existe um princípio na administração pública que é o princípio da legalidade. Olha, então só posso fazer aquilo que a lei me permite. A lei não me permite eu ir lá e asfaltar uma região que não é do poder público, né? Ela tem que ser a propriedade lá. A REURB vai fazer isso, fala, olha, então aqui é a área do município, aqui é a área do particular. Então agora eu posso exigir um asfalto, posso exigir uma galeria de esgoto, água potável. Então, dá legitimidade para esse tipo de demanda que a pessoa já tem, mas esbarra nessa burocracia que existe. Então, é muito bacana isso. Essa lei ela propicia esse tipo de crescimento da cidade como um todo, da pessoa, na dignidade dela, mas até do próprio município, que aumenta a arrecadação e, por consequência, tem que prestar o serviço público. Sim, e como que faz se a pessoa... eu tenho um terreno lá que está irregular, como que faz essa... Olha... Onde que a pessoa deve ir, né? Tá ouvindo falar aí de REURB. Nossa, e agora? Lembrei, tem um terreno lá irregular, o que eu faço? Eu acho que é importante aqui a gente citar o histórico, né? Eu gosto, a gente comentava antes, né? Eu gosto muito de história. Essa lei não caiu de paraquedas, né? Como eu falei no começo. A regularização do uso do solo urbano Creio que tenha sido a luta de muitas áreas, muitas famílias ali que se encontravam em problemas, eu acho, né? Eu não sei. Mas se fomentaram debates, fomentaram conferências, que aí surgiram isso dessa lei. É isso. Uma provocação, né? Uma provocação. Surge da demanda, né? É uma demanda social há anos. A primeira comunidade no Brasil, a primeira ex-favelas, né? Não se usa mais termo. Então, a primeira comunidade regular no Brasil, ela foi causada pelo poder público, né? É uma história, não vou contar toda ela aqui, mas é uma comunidade no Rio de Janeiro que foi o local onde o governo brasileiro, na época, a União, alocou ex-combatentes de guerra. Então, o pessoal fez... Foi contestado? Acho isso. Contestado. Né, na Bahia,
Então eles saíram de lá, uma mão na frente e outra atrás, né? Num bate-papo a gente pode usar esses termos que não são nada técnicos, né? Por favor. Eu também não lembro qual Não procura no Google, na lei. Mas a verdade é essa. E aí eles foram, se eu estiver me estendendo aqui nesse histórico, por Não, favor, fica tranquilo, pode deixar. Então eles voltam para a capital federal, para o Rio de Janeiro e falam, olha, e agora? A gente lutou por vocês e eu não tenho casa e não tenho nem salário. recebeu soldo, né? É Parece que isso. não, eles não tinham para onde ir mesmo e seguiram. E aí falaram, olha, aí diz a lenda, aí já é uma parte lendária, de que era atrás de um quartel, porque eles foram para esse quartel reivindicar esse direito, que era uma promessa, terra e um salário, né, o soldo. Não, sobe esse morro e fica aí. Então, o que eu quero dizer com isso? A primeira ocupação irregular foi causada pelo poder público. O poder público falou assim, não quero saber de vocês, sobe esse morro e se vira. Isso não mudou. A terra é cara, é de difícil acesso. Então, a ocupação irregular ela é causada por um poder governamental, social e governamental. Tudo é muito caro. Você abrir uma matrícula é muito caro, você contratar um engenheiro às vezes é muito caro. Então, é um problema estrutural do território nacional. Sim. Há 2 anos atrás, eu acho que o Ministério do Desenvolvimento fez um levantamento e 50%... Vou pesquisar essa favela. Isso. 50% dos imóveis eram irregulares no país. No Rio de Janeiro, começa no Rio de Janeiro, é um dos piores lugares, justamente pela característica das comunidades. Há quantos anos? Há 2 anos atrás, mais ou menos, já eu acho que esse pesquisar. levantamento. Metade. Olha, é gigantesca a quantidade. Não sei se é a mesma quantidade de pessoas que habitam, mas é muito imóvel, muito imóvel. Morro da Providência. Morro da Providência. Isso, exato. Tava na minha cabeça, mas eu não tinha certeza. Era Morro da Providência. Então, a regularização fundiária, respondendo à pergunta, é uma luta social desde essa época, desde 1800 e alguma coisa. É há muito tempo que o pessoal busca isso. Aí, para você pedir, então o poder público ele vem tentando resolver esse problema há muito tempo. Foi editada uma medida provisória, né, em 2016. Essa medida provisória posteriormente foi convertida na lei de REURB, teve alguns aprimoramentos. Então a lei falou, olha, agora que a gente está colocando esse marco legal de regularização, é daqui para trás. Não ache que você vai poder invadir áreas, ocupar de forma irregular, que eu vou sair regularizando. Não, então a gente tem uma data de corte. Então todo mundo que ocupava uma área irregular antes de 2016 pode pedir a regularização. E quando eu falo todo mundo, é praticamente todo mundo. A lei ela confere, né, o rol de legitimados, mas a gente tem o próprio possuidor da área, quem está ali, uma associação criada para isso, o Ministério Público, o município, Estado ou União, as defensorias públicas, entidades públicas criadas para esse fim, que não aquele específico da localidade. Então, olha, a gente criou uma associação de regularização Brasil. Posso pedir REURB no território nacional. Algumas entidades de classe, né, que têm dentro do seu estatuto essa finalidade de regularização. E o parcelador irregular. Ou seja, o cara foi lá, pegou um sítio, vendeu de modo irregular, e ele viu o que ele fez, ele percebeu o erro que cometeu. Então ele vai lá para o município e fala, município, eu fiz isso aqui errado. Vamos arrumar? Porque olha quantas pessoas você vai conseguir beneficiar. Então, até a parte errada, né, ou seja, a parte que não está de boa fé, pode pedir a regularização fundiária. Vou deixar claro aqui que isso aí não exime a responsabilidade dela. Não é só porque o parcelador regular foi lá e assumir esse erro que agora, civilmente, tá criminalmente, administrativamente, eu não vou Ele responder. vai ter que responder. Vai responder como deve, a lei é essa. Mas olha que legal, o errado pode ir lá e falar, olha, eu errei, vamos arrumar para quem não tem nada a ver com isso? Que daí, no caso, são as pessoas que estão ali ocupando Exato. Né, essa propriedade irregular. E isso tem esse aspecto social da lei de menos acesso à informação. Poxa, quantas leis tem no Brasil? São inúmeros. Eu sou da área do direito. Eu aprendo uma lei todo dia nova e esqueço uma que eu aprendi um mês atrás, entendeu? Então não dá, é muita lei, é muito técnico. E aí você vai exigir que o possuidor de boa-fé, muitas vezes de baixa renda, tenha que saber que existe lei de REURB? Não precisa, né? Então a lei falou, não, todo mundo pode pedir a regularização em prol daquele que está de boa-fé, para regularizar. A maioria regulariza? Você sabe dizer assim? Ou existe, ou
só para engatar, existe um estímulo para essa... De abrandamento de regras técnicas e um estímulo financeiro. Uhum. Não sai de graça, mas às vezes quem paga é o poder público. Então a lei fala, existem 2 tipos de REURB, REURB E, né, e REURB S. REURB S é a social. Pessoas de baixa renda, critérios técnicos, a lei traz isso e fala, quando é caracterizado como REURB S, quem tem que custear a REURB é o poder público. Dá um exemplo pra gente, Felipe, de RBS. Famílias de baixa renda. Uhum. Então você vai num aglomerado urbano e as características daquele aglomerado urbano, ele é de baixa renda. Você vê, isso. Teve, né? Maringá teve na década de 90, acho que já até falamos isso, eu falei isso com vocês, na década de 90 teve uns 20, mas vários eram de baixa renda, acho que o Favorito ali, o Bela Vista 1, Bela Vista 2, tem o Santa Marina, que eram ali áreas para chácaras, né? Uhum. E ali foi REURB? Ali não chegou a esse ponto. Não, é que como a lei ela é recente, relativamente né? recente, ela é 2017, cada um tentava fazer do seu jeito uma regularização. E esses lugares já regularizados aqui no município de Maringá, o que a gente chama de Zona de Urbanização Específica, ZUI. Então o município, por conta própria, fez aí uma tentativa de regularização, criou um zoneamento específico, falou, olha, tá bom, não podia ter casa, mas agora pode, era um pavimento, térreo mais um pavimento, e aqui tem 3, pode. Então o município criou essas táticas, mas ela é muito difícil de acontecer, você tem que convencer muitas pessoas especificamente. Quando vem a lei geral, fala, opa, então eu tenho esse respaldo legal, agora eu posso fazer. Então os lugares já regularizados no município de Maringá foram por outros instrumentos, por outros meios, né? Não pela REURB. Mas a REURB S você tem um relatório social, você tem um relatório fotográfico, um relatório georreferenciado, são pareceres técnicos, então tem pessoas que se comprometem ali, que assinam, põem o CPF dela, falando, olha, eu fui lá e é baixa renda, né? Você vê pelas condições da habitação, pelas condições do núcleo familiar. Então é formado por uma equipe assim multidisciplinar assim para fazer esse relatório, por exemplo? Sim. Aqui em Maringá a gente tem uma particularidade que existe até uma comissão. O município decidiu por instituir uma comissão multidisciplinar dentro do próprio município. Legal. Né? Então eu faço parte dessa comissão. Então eu da área do direito, aí tem um agrimensor, tem um arquiteto, tem um geógrafo, tem um engenheiro ambiental e mais um pessoal de apoio lá. Então assim, e cada um tem a sua parte técnica a ser respondida, ele leva esse parecer técnico para essa comissão e a comissão delibera. Então o cara fez a vistoria lá e falou, olha, eu enquadro como S, ou seja, social, família de baixa renda. Todo mundo vai olhar e falar, não, você está equivocado, opa, é mesmo. Então a gente valida esses instrumentos, né? E a REURB E, que é a REURB específica, que daí não é baixa renda, é E. Aí quem tem que arcar com o custeio dessa regularização é o beneficiário. Então quem está ocupando esse loteamento irregular, é isso? É isso, né? Entendi. Então, é condição econômica, basicamente, né? 99% da avaliação é condição econômica. Mas claro que existe um conjunto de documentos, e daí falando da área de engenharia e das geociências, por exemplo, a geografia, alguns documentos com pareceres técnicos, inclusive esses profissionais envolvidos assumem responsabilidade, né? E daí dentro do âmbito do contexto aí da legislação, do CREA, por exemplo, engenheiros, geocientistas, por exemplo, como geógrafos, eles assumem essa responsabilidade técnica e atestam ela através de um documento, né? Se chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, é um documento que, de certa forma, tem uma fé pública ali, né? E se estabelece de que o que está posto ali é verdadeiro e o profissional... Uma responsabilidade pessoal, né? Exatamente. O profissional que se envolveu ali porque foi contratado para fazer esse trabalho técnico, ele de fato assume essa responsabilidade, inclusive arcando com problemas caso haja lá adiante, né? Então, eu estou comentando isso porque também a gente sabe que tem bom e mau profissional em toda a área, né? Toda a área. Então, é preciso tomar cuidado, né? O solicitante, né? O interessado em fazer um REURB, buscar um bom profissional. Além de ser um profissional habilitado, né? Mas uma equipe técnica composta de gente boa de verdade, né? E que possa assumir responsabilidades de verdade.
É isso. Eu não recolho RT, mas eu também tenho o meu conselho a quem eu respondo, né? Então é o que a gente brinca lá, pelo menos os advogados, falam, é o meu CPF. Exato. É o meu CPF que está em jogo, então eu não posso chegar lá e falar besteira. E isso que é interessante de você criar uma comissão. Você valida o seu trabalho pessoal perante um colegiado que também atesta aquilo lá, dá um respaldo maior para você, mas não exclui a tua responsabilidade pessoal, isso é importantíssimo. Eu ia perguntar, Felipe, assim, dentro da Constituição da lei, de como ela foi criada, de que forma os vereadores participaram ou participam até hoje? A minha pergunta é porque há pouco tempo eu tive numa reunião na Câmara de Vereadores e havia uma comissão lá discutindo algumas atualizações dessa lei. Porque talvez lá em 2016 e 2017 não foi contemplado um grupo de pessoas ou alguns parâmetros que foram estabelecidos na lei faltou abranger outros. E daí estava uma discussão, mas muito legal. Eu não lembro se eu comentei contigo, Iveto, mas Lisandro, assim, olha, que bonito. Que Hélio, a lei municipal da REURB também consta de 2017? Daqui é de 2019. 2019, tá. Mas assim, a Câmara de Vereadores tem uma comissão com alguns vereadores que representam então o povo daqui de Maringá, né? Discutindo ali pontos críticos que Estão talvez... sempre atualizando. Isso, que a população às vezes está criticando, ou, poxa, não está encaixando aqui no REURB-S, porque... Enfim, eu achei bem meritoso, assim, bem legal o fato dos vereadores que nos representam ali estarem fazendo uma discussão, e daí na discussão também uma discussão multidisciplinar, né? Tinha lá advogado, nós fomos chamados para dar o nosso pitaco técnico da engenharia, a geografia também estava lá, a agronomia estava lá. Eu fui convidado por uma vez, por uma dessas, das primeiras reuniões dessa comissão que está reavaliando a legislação. Eu achei super desafiador. Porque, olha, talvez eu vou usar no que eu vou falar aqui, mas é difícil alcançar todo mundo na lei, né? Vai ter um insatisfeito, né? Não, sempre vai ficar alguém de fora. Esse que mas a discussão é constante. Isso que eu queria concluir só na minha fala, assim, poxa, porque o Irigato falou, é motivado por alguém, né, uma lei dessa, mas eu acho que a motivação ainda não acabou, sabe? É isso. Não, concordo plenamente. Primeiro eu vou responder sua pergunta e depois eu vou entrar até um pouco no que você disse. A participação no legislativo é total e de suma importância e responsabilidade. Primeiro faz parte do processo legislativo. Alguém tem que propor a lei e os vereadores têm que aprovar, o Poder Executivo, o governador, o presidente ou o prefeito tem que sancionar. Então é uma troca ali em prol do interesse público. Então, os vereadores, em que momento eles participam? Quando o município apresentou o projeto de lei, eles discutem, podem fazer emendas, alterações, aprovam, não aprova, e depois na fiscalização da lei. E fiscalização que eu digo não é aquela punitiva, é assim, tá funcionando? Não tá, que é esse papel que essa comissão agora está fazendo. Bom, vamos reavaliar, porque parece que não está funcionando, ou está funcionando, vão chegar nessa conclusão. O porquê tem essa comissão hoje, os vereadores estão muito empenhados? Porque a lei de 2019 até hoje não saiu nenhuma regularização fundiária no município. E aí que eu entro na tua fala, porque é muito difícil. Então a gente tem uma lei federal geral, que a gente tentou internalizar os aspectos que são da realidade do município de Maringá. A lei federal fala do direito de laje. O direito de laje é para as comunidades, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, que tem. Não se tem esse morro aqui em Maringá, não tem esse tipo de realidade. Então a gente internalizou no município as questões maiores aqui na cidade. Por que a lei municipal também? Porque são poucos os loteamentos irregulares. Afetam muita gente, mas é uma área muito pequena. Em relação ao território municipal, eu acho que não dá 0,4% do território. Quando comparado a outras cidades do mesmo porte. Eu tenho um exemplo que não vai ser fiel, mas é o que eu tenho de cabeça, que é o de Joinville, que é uma cidade par e passo de Maringá, vamos colocar assim, e lá é 25% do território urbano irregular. E aí... A geografia da cidade proporciona isso? Qual que é o planejamento? Eu vou falar que são duas coisas. Primeiro,
é um mérito do município de Maringá, é um mérito de cidade planejada. Pensado assim desde sempre. Maringá é muito bom, né? Que é bem diferente dos lugares. Sou suspeita a falar, mas Maringá, né, gente? Eu sou nascido e criado aqui também. Então, assim, eu vermelho. agradeço aos gestores passados por ter essa firmeza. O que impediu a proliferação de assentamentos irregulares, diferentes de outras cidades. Mas eu confesso que eu desconheço a história de Joinville. Não sei se é planejado, se não é, como é que é a geografia de lá, também desconheço. Mas é muito. Aqui a gente está falando de uma população grande, mas que não chega a 100 mil pessoas igual lá, por exemplo. Esse percentual que você está falando, comparando Joinville com Maringá, é só urbano ou rural também? Urbano. Do território, né? O percentual, eu não sei fazer a proporção também. Né? Às vezes o território do município lá é muito menor. Também. Mas também tem regularização rural, né? Tem também também. Está aplicável, né? Então, aqui é muito sui generis o caso. Então, a gente tem uma cidade planejada que impediu muitas vezes a ocupação irregular. Aí você vai para esses municípios onde a ocupação ela irregular é maior e os lugares estão já bem estabelecidos. O que eu quero dizer com isso? Não posso passar uma rua num imóvel do particular, mas ali está irregular há 60 anos. O município já passou a rua. A companhia de eletricidade já passou o poste e o fio. A companhia de saneamento já passou o esgoto, mesmo que não era dela, porque assim, era 100 mil pessoas. Não dá para eu falar, não é meu, acabou. Então, a realidade desses municípios, onde a REURB é mais efetiva, é porque o nível de consolidação lá também é tão alto que é muito fácil. Você vai lá, faz um projeto, você já sabe onde é a rua, porque ela já tem. Você sabe onde é o sistema sanitário, porque ele já existe. Aqui no nosso município a realidade é diferente. Muitos, eu vou dizer 90% ou até mais, dos pedidos de regularização precisa de investimento, precisa de obra. Então isso dificulta muito, porque aí a gente está falando de dinheiro e muito dinheiro, né? Fazer um asfalto é muito caro, fazer um saneamento básico é muito caro. Então essa é uma dificuldade de Maringá. Então é o lado da mesma moeda, né? Cada um do seu lado. Sim. Tem menos ocupação irregular, mas as ocupações que a gente tem aqui, elas são de maior dificuldade resolutiva por conta da falta de estrutura. E alguém tem que custear isso, né? E aí, muitas vezes, quando entra o poder público, aí verba de poder público é engessada, e aí, mais uma vez, passa pela Câmara de Vereadores, lei orçamentária, e responsabilidade fiscal, e Tribunal de Contas, e isso. Então, assim, por isso que aqui, essa é uma opinião, acho que mais pessoal, tá? Não falo aqui nem em relação à comissão, e cada um pode ter a sua, mas a minha opinião pessoal é de que aqui é mais difícil justamente por essa particularidade, porque você precisa de um investimento financeiro maior, não é falta de vontade, porque como eu falei no começo, você vai regularizar, você vai tributar, você vai garantir, então o aspecto social ele está garantido. E eu não sei, às vezes, não que não se tenha que facilitar e dar essa abertura para a regularização, mas existe o aspecto pedagógico disso também, né? Se você libera a regularização aí sem muito compromisso de critérios técnicos ou uma análise até plural, né, de muita gente. Bem minuciosa. Minuciosa, né? E tal, poxa, daqui a pouco vale a pena trabalhar irregular. Né? Mas eu vou lá na REURB. A gente trabalha com fiscalização no CREA e tem algumas situações muito peculiares que a lei quase que está dizendo, assim, dependendo, poxa, vale a pena. Mas eu acho que... E não pode acontecer isso, Por que eu vou contratar um engenheiro para fazer um projeto da minha casa, aprovar ele no município, se daqui 5 anos eu sei que alguém vai regularizar para mim sem nada, né? Para que eu vou... Mais ou menos isso, né? Então, realmente... Mas há uma... Eu não digo uma ruptura, né? Mas a lei de REURB, ela, não sei se é a palavra certa, adapta para as questões técnicas da engenharia, né? Porque muitos assentamentos, eles não estão alinhados com a legislação urbanística da cidade, né? Ela está totalmente fora. Então, na verdade, tem que se apartar um pouco da lei urbanística da cidade para se adaptar ao REURB, para que seja aprovado o REURB, né? Uma coisa assim. Tem esse tipo de previsão, se eu entendi bem. O técnico que está dentro da prefeitura, ele é vinculado ao CREA. A calçada não vai ter aquela largura. É isso. Né, prevista, ele é vinculado não vai ter aquela área de permeabilidade, né? Sim, ele é vinculado ao CREA. Então, ele emite RT mesmo, que ele está prestando serviço para o município. Então, ele tem aquela responsabilidade pessoal que a gente falou. Ao passo que ele tem o empregador dele, que é o ente público. Então, ele tem um duplo olhar
fiscalização. Porque é uma situação totalmente diferente, não sei se você entendeu, Hélio. Porque, principalmente para o engenheiro, a hora que ele vai trabalhar com REURB, ele meio que tem que se divorciar daquela lei de 79, aquela lei... Esqueci o número, mas... Eu não era nascida ainda. Eu não lembro porque eu tinha só 3 anos. Deixa eu bugar aqui, deixa eu achar na coisa. Mas O Zé Berende vai saber. É que isso é pra... Desculpa aí te interromper, mas Não, claro. Isso está na lei. Então eu estou falando do profissional técnico vinculado ao CREA que tem aquele responsabilidade pessoal ou pública. Daí ele fala, eu não aprovo calçada com menos de 3 metros. Como que esse colega meu, engenheiro, está colocando uma calçada de 2 metros? A lei permite isso. A lei fala, você, profissional que está propondo a regularização, e você, profissional que está avaliando, ou seja, você, ente público, pode flexibilizar regra urbanística. O alinhamento, predial, tá tudo... Às vezes até avança para dentro da APP, né? Tem possibilidade de regularização fundiária de área de preservação. Mas por isso que eu falo, é legal entender que esse profissional tem autoridade técnica. Então, a lei não vai muitas vezes esmiuçar uma tabelinha dizendo, ó, se for assim, você faz assado. Se for de tal jeito, A mais B tem que dar C. Porque muitas vezes nós profissionais, né, formados numa condição de exatas, né, precisa de uma tabelinha, precisa de uma norma técnica que nos enquadre, né, nos direcione, mas às vezes isso embreta a gente, né? Mas aí, a vida toda segue assim, né? Dentro do CREA, dentro da profissão. Sim, mas é preciso que o profissional saia dessa bolha e entenda que ele tem autoridade técnica. Uma coisa que a gente discute muitas vezes em normas da BNT com profissionais. A norma é um referencial, é um norteador, mas não é exclusivamente o caminho. Né? É preciso que o profissional faça uma reflexão e às vezes ele vai numa singularidade, numa situação peculiar, ele vai inovar inclusive, mas se ele encontrar respaldo técnico, ele pode propor sim, argumentar, e a prefeitura tem que também, de certa forma, fazer uma reflexão, debater, e se for para o bem de todos, por que não? Né? A gente se depara sobre isso muito situações de regularização de acessibilidade também. Acessibilidade em edificações, nossa. É lindo os debates, mas muitas vezes não prospera. Não é frutífero, né? E às vezes porque o profissional fica muito atento à norma, mas não, olha, a regularização já aconteceu. Mas espera aí, dá para fazer algo diferente? Usa a sua técnica, usa a tua técnica de engenharia, dá para fazer diferente? Propõe, vamos debater e tal, né? Então, é sair um pouco das tabelas. O desafio seria na universidade, né? Talvez até na formação profissional, né? Começar aí na base, né? Nossa, já pensou fazer, mudando um pouco de assunto, né? Acessibilidade lá na UEM, lá naquelas partes antigas, deve ser um desafio grande. Mas eu gosto de dizer assim Saia bem de sinuca. Tudo tem... eu gosto de dizer que tudo tem solução. Tudo tem solução. Né? Que envolve um respaldo jurídico, uma boa orientação técnica, não norma, né? Mas orientação. Mas daí vai envolver custo. Vai envolver uma solução técnica, às vezes, maior, mais robusta, mais pesada, vai ter que enrolar um investimento, mas paciência, se você fez de um jeito lá no início. Década de 70. Eu acho que a palavra para quem está envolvido em REURB e até em regularização de edificação, com base nessa lei, é desapega. 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 Mas desapega quem? Desapega você que está morando lá, desapega você profissional, desapega você poder público, né? Eu tenho essa frase, né? Eu trabalho com a prefeitura, então você fala poder público, mas quem está dentro do poder público é pessoa também, você tem que desapegar. Então, a lei de desocupação do solo e edificações em Maringá fala o tamanho de quadra máxima é de 250 metros. Daí tem 255. Não vai regularizar? Né? Aí o profissional falou, mas eu não posso fazer isso porque está contra a regra. Daí ele, tá bom, vou fazer porque ele permite. Daí chega no ente público e fala, não, passou 5 metros. Não, desapega. Entendeu? Doação de área institucional de loteamento é 10% atualmente. Não tem onde doar, não dá, tá tudo ocupado, desapega. A lei permite isso é bacana. Então, cria a possibilidade para o profissional que está querendo auxiliar essas famílias a poder flexibilizar e cria a mesma flexibilização para o analista, né, que também é profissional técnico, falar, tá bom, só vai regularizar assim, né? Então é bacana, desapega, você tem que desapegar. Né? E até para minha área, tá? Eu sou do direito. Então eu vejo aqueles mapas maravilhosos, aqueles desenhos coloridos, eu falo,
que é isso aí? A lei... não, porque aqui essa quadra tá com mais de 20 mil metros. Não pode, área residencial. Mas daí tem outro jeito de resolver? Não tem. A gente vai ter que demolir essas 2 casas. Nossa. E desalojar essas 2 famílias e achar um imóvel do município, construir uma habitação popular e alocar essas famílias lá. Bem fácil, né? Pra ontem. Aí eu falei assim, entendeu? Tá aí. Hã? Oi? Entendeu? Ele cria uma identidade já há anos naquele lugar. É isso, o aspecto Construiu social a envolvido. região, né? Então você vai tirar aquela família em que É uma era do identidade pai, cultural, que faleceu, deixou para o filho, mas não tem o documento, tudo que ele quer, a casinha que o pai deixou para ele, que ele conhece os vizinhos. Não, desapega, vamos regularizar, vamos dar dignidade para essas pessoas, com um respaldo profissional atrás, que um bom profissional que ateste que aquilo lá funciona. Então assim, é engraçado, regularização. Vou citar um exemplo aqui. Caixa de rua. Isso é uma das coisas que mais pega. Aí você fala, caixa de rua. Eu não sabia que era caixa de rua. Então tem que ter 16 metros no mínimo a rua. Caixa de rua é o que? É boca a de rua. A rua, tá, entendeu? É a rua. A largura do... Eu não sabia que Não, a chamava primeira assim. reunião, Lisandro, eu tava assim, os caras, não, porque é caixa de rua. Eu falei, nossa, mas tem caixa Tem na rua. caixa na rua. Eu tô assim, eu tô aqui. E aí eu tô tentando imaginando imaginar. uma caixa de papelão, não, a caixa... E eu, não, é a caixa da rua mesmo, é isso aí. E aí eu aprendi. A caixa da rua mínima é 16 metros, que envolve a pista de rolamento e o calçamento, a calçada. Então, calçada mais asfalto, 16 metros, no mínimo. E aí, eu falei, mas quem inventou 16? Não, é técnico. 16 metros é a largura boa para passar um caminhão de lixo. Para uma ambulância poder, com o carro estacionado, poder passar e fazer um atendimento. Então, tudo tem uma lógica, Sim, né? tem um porquê. Não inventaram 16 metros. E dependendo do zoneamento, essa caixa da rua varia também, do zoneamento urbano. Porque precisa de estacionamento lateral ou não, é uma via de mão única ou não, e aí vai. Né? Então é muito legal, é tudo técnico. Aí você chega na REURB e entre uma casa e outra é 1 metro de calçada e uma rua de 5 metros. Então pronto. Não dá para regularizar porque não tem 16 metros de rua. Isso. Mas que jeito? Entendeu? Eu vou cortar o muro da pessoa para abrir rua? Então é legal isso. Você começa a aprender coisas que não é da tua área e até o porquê elas existem, porque uma rua, porque estacionamento, porque é um zoneamento, então você precisa de lugar para estacionar na rua, etc. Mas você também aprende na REURB, eu que sou, às vezes, fui meio técnico sempre, eu aprendi na REURB que você precisa deixar acontecer, senão você nunca vai resolver o problema. Deixar o lado humano, talvez falar isso. mais alto, né? Em alguns Então, mas casos. daí você comentou que não teve ainda. Não temos nenhuma CRF. CRF é o É a documento certidão? final, que é a certidão de regularização fundiária, que eu vou entregar no nome da pessoa, discriminando o imóvel dela, e aí eu vou entregar para ela, vai fazer aquele evento maravilhoso, as pessoas choram mesmo, é emocionante. E a gente chora junto, né? Eu vi de outros municípios, é muito bacana, e aí essa pessoa leva esse documento ao registro. Então tem processos em andamento. Sim, temos processos avançadíssimos, inclusive. Mas ainda nenhuma CRF foi expedida. Porque, claro, que é complexo a gente entende, mas é porque é uma burocracia que exige um tempo de amadurecimento das pessoas envolvidas na operação dessa lei, ou... Porque, veja, 2019, né? Só o sentimento de desapegar, imagina, as pessoas dentro da prefeitura e também os requerentes, aí, as pessoas que estão envolvidas na solicitação, é uma mudança cultural, muitas vezes, né? Tem que dar um treinamento lá para as pessoas. Tem. Para todo mundo, para quem tá dentro e quem tá fora. Para amolecer o coração, né? É isso, é uma mudança cultural. Eu sou da área de humanas, então para mim essa história de desapego é mais fácil. O pessoal do direito sempre fala, mas isso que pode? Eu falo, depende. Então eu sou forjado no depende. Né? Uma pessoa mais técnica, de uma formação mais técnica, é mais difícil, né? Você falou isso aí. É mais difícil. Então, é cultural para quem está pedindo e para quem está analisando. É difícil, né? O técnico de um município, ele está há 20 anos lá, aprovando loteamentos regulares que tem 16 metros de caixa de rua. Chegar para ele um projeto, para ele aprovar que tem 10, 12, nossa, aquilo lá é difícil para ele internalizar. Por quê? Porque, como eu falei, ele tem esse órgão fiscalizatório, ele tem o conselho de classe em cima dele e tem o próprio município. Você está aprovando caixa de rua de 14 metros? Não pode. Então é difícil para o técnico. Eu admito isso, é muito difícil para a pessoa. Ao passo que é muito difícil para o requerente também. Você receber um não muitas vezes,
olha, você apresenta, né? Um dos passos iniciais do pedido de REURB é apresentar um projetinho de ocupação, geométrico, né? Não precisa ser muito definido, mas tem que ter, olha, esse aqui é o meu lote, ele tem 10 metros de testada, 20 metros de... enfim. E aí as pessoas, elas apresentam esse projeto. Aí vem pro técnico analisar. Aí ele já, meu Deus, como é que eu faço? Tá? Não, muda ali. Aí você devolve pro outro técnico. O cara, não vou mudar. Ah, não, muda, desmuda. Então, assim, é uma engrenagem que ela ainda trabalha devagar. Ela precisa ser engraxada ainda, porque Maringá, quantos anos tem? 75, né? Foram 75 anos de que branco ou preto ou branco. Agora que a gente tem essa possibilidade jurídica e legal. Então é difícil para todo mundo, né? Eu acho que esse é o trabalho, por exemplo, num podcast desse, né, o Geocast, ele abre a percepção para quem é do conselho. Opa, que legal, tem isso aí, como é que funciona? Vou estudar. E ao passo que tem que ser feito um trabalho de formiguinha, não, vamos conversar com o poder público, vamos explicar, não dá por isso, dá por aquilo, eu abro mão ali, você abre mão aqui. E se você acelerar e tratar de forma rasa essa análise, existe uma chance de errar, como existe, né, independente, mas se você der tempo ao tempo, eu acho que é a maior a chance de acertar uma melhor justiça, talvez, assim, isso, né? Não é fácil para a pessoa, né? Por exemplo, imagina que você tem lá 350 metros de propriedade que você pagou por aquilo e ela é irregular. E aí o poder público fala, olha, eu vou precisar de 20 metros do seu terreno. Então você vai sair de 350, não sei, nem lembro mais o exemplo que eu dei, você vai sair de 350 para 330. É muito difícil para a pessoa aceitar. Mas eu paguei por isso. E agora, eu nunca tive regularizado, e nunca veio lixo, e nunca tem isso, não tem aquilo que é real, né? O poder público nunca deu essa atenção. Agora que eu vou arrumar, eu vou ter que perder ainda tirar um terreno, pedaço. Né? E ao passo que eu para o município, poxa, eu preciso daqueles 20 metros? Não, tem que ser. Então, é uma situação realmente muito difícil. A lei é geral, tanto a federal quanto a municipal, ela é uma lei geral, ela vai tratar do básico, e cada pedido de REURB, ele tem a sua particularidade. Então, não é assim que Maringá tem a sua particularidade, as suas especificidades. Cada pedido tem uma especificidade. É isso. Existe uma lei... É o filtro do filtro do filtro. É isso, entendeu? Veio da lei federal que a gente colocou para um município de Maringá que cada pedido tem que ser tratado de um jeito diferente, né? Então, sim, é difícil. A lei, por exemplo, ela fala que a regularização pode ser para comércio também, né? Era até difícil a leitura no começo, quando a gente foi ler, não, mas calma aí, regularização urbana para pessoa física, mas agora eu vou começar a regularizar comércio. O núcleo urbano não é só casa, você não vai num bairro que só tem casa, tem padaria, tem mercadinho, tem não sei o quê. Tem mesmo. Né? Entendeu? E é isso tem a venda, né? É isso que caracteriza um núcleo urbano. O núcleo urbano não é só lugar de morar e não é só lugar de comércio, é os dois, né? E aí a gente tem outras leis que falam isso, o Estatuto da Cidade fala isso, né? O direito à cidade. O que é o direito à cidade? É eu poder ter uma estrutura urbana que atenda a pessoa, né? Poder ter equipamento público, poder ter serviços públicos, poder ter um comércio, né? Meu mestrado, assim, é curioso nessa questão da infraestrutura para essas famílias. No meu mestrado, eu estudei o Bela Vista 1 e Bela Vista 2. Eu entrevistei as pessoas. É interessante que a gente fez uma medição de um georreferenciamento lá. E é curioso, né? Porque você chega com um equipamento diferente, assim, as pessoas saem na rua, ficam te olhando assim, aí elas hesitam um pouco em chegar, e quando chega, pergunta, é pro asfalto? Então... Cara, e dá dó mesmo, porque não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Foram várias vezes que as pessoas saíam, porque a vertente é longa, de 1 km e pouco lá naquele lugar, lá, até o fim. E você vai descendo, as pessoas saem com aquele equipamento, né, com a antena, e aí as pessoas perguntando, é pro asfalto? Até criança perguntando, adolescente. Nossa, esperando Por mesmo, quê? né? Porque eles, ali naquele lugar, não sei se hoje está asfaltado, mas o sonho deles era ter o asfalto ali. Porque, né, por N motivos. Né? E atrás deles ali, tinha uma lavoura, ainda tem, e vi maquinário despejando agrotóxico ali. Então, assim, é uma situação muito difícil de se conviver. E ali não é REURB, né? Uhum. Mas eu imagino áreas assim de REURB também. Né?
Se fosse a época, eu acho que seria aplicada a lei de Seria reurb aplicada a lei ali, de né? reurb. Que foi uma demanda anterior à própria legislação. Mas, pegando um gancho na tua fala, é engraçado, né? Porque o direito constitucional, ele é amplo. Então, você tem direito à saúde e educação, a gente falou, você tem direito à cultura, igual você tem direito a uma cidade que lhe sirva. Né? A cidade não é para servir outra... Serviços básicos, né? É para servir a pessoa que mora ali. Então, né? Vocês lembram do asfalto comunitário? Né? Tinha uma legislação. Mais uma vez, eu entrando no mérito aqui de coisas que eu não devo, então minha opinião é totalmente pessoal. Mas olha só. O que é o asfalto comunitário? Eu não lembro. O asfalto comunitário era o particular pagar o asfalto, basicamente. Ah, tá. O morador Então a ali. lei sempre falou, quem o bairro tem ali que pagava. dar Ah, o infraestrutura, Uhum. né, A rua ali, sei lá, é o que é. poder público que tem que garantir uma infraestrutura Sim. mínima. Como que ele garante uma infraestrutura mínima? Cobrando que o loteador faça um loteamento certo. Então tem esse poder fiscalizatório do município, do estado, da União, tem que ter. Se o cara tá fazendo errado, o município tem que ir lá, embargar a obra e falar faz certo e tal, dá para garantir. Chegou um ponto que não tinha nem dinheiro para o asfalto, as famílias já estavam lá e falavam, como é importante um asfalto? Chegava lá e assim, vocês pagam para a gente fazer o nosso dever? As famílias falavam, pagam. Né? Então, pagava R$30 por mês durante 10 anos, então o asfalto é tão importante que a pessoa fala, tá bom, esquece que isso aí é um dever seu que não foi cumprido, que eu mesmo vou custear, né? Porque junto com as fotos vem a galeria, vem o esgotamento, vem tudo. Tinha uma contrapartida pública de dinheiro, tinha, mas as pessoas aceitavam pagar por uma obrigação que não era Que é do delas, município. né? De tão importante que é um asfalto. Então imagina uma regularização completa, né? E quando eu fui nesse loteamento aí, eu entrevistei, eu estava falando com você, Nelly, eu entrevistei a líder do bairro lá. Era uma senhora, tal, já de idade. E ela disse que quando ela chegou naquele loteamento, ela não tinha luz, não tinha nada. Ela tinha uma lamparina que chegava à noite assim, não tinha nada mais ali, não tinha energia elétrica, nada. Cara, é inimaginável, né? Mas quando vem assim uma lei como essa para regularizar, então é uma lei que vai conferir cidadania, né? Então é muito importante tê-la, né? É muito importante essa luta social para ter essa lei para depois conquistar esse direito. Mas há um dado ali que eu acho que você falou no curso, inclusive tem o curso de REURB que a AGB vai lançar também, daqui ainda até o final do mês. Olha, a gente vai lançando uma lançar. novidade aí. Spoiler. Olha só. Tá dentro da Vai nossa ter- parceria, né? Tá dentro da parceria com o CREA Paraná, Isso. do edital de fomento, um curso sobre REURB, que o Felipe está em 2 módulos também, né, Felipe? Então hoje é quase Tive que um o lançamento. prazer, Que fala sobre o que eu acho que você falou, né? Que 50% dos imóveis no Brasil, No Brasil. são irregulares. Isso é muito sério. É muito. Nossa, a gente não imagina, né? É porque a gente também, Maringá, eu não sei, né? Mas parece que a gente vive, vou colocar entre aspas assim, a palavra que o pessoal da internet usa, a gente vive numa bolha, né? Maringá é uma cidade muito privilegiada, né? Então a gente não faz ideia do que tem por aí, né? Existe o planejamento urbano. Eu gosto de fazer uma comparação. O planejamento urbano é um conjunto de sistemas, é igual ao nosso corpo, né? A gente tem lá o sistema nervoso, o sangue, os órgãos e tal. O planejamento e a realização do meio urbano tem lá a via, tem a parte da eletricidade, cidade planejada, né? Desde sempre. Com seus percalços, com Sim. seus desafios, com suas políticas que priorizam sistemas, né? Direcionam o que é prioritário em determinadas gestões de prefeituras aí, mas sempre fizemos muito bem isso em Maringá, né? Então, de fato, a gente tem uma realidade que nos confere talvez dizer que o REURB não é a prioridade dado se pensar como Brasil, né? Se Então, comparar com o Brasil. Uma curiosidade, Hélio, assim, sobre esse tema, sobre essa questão, no mestrado também, a gente tinha que fazer um trabalho lá, e como eu já tinha meio que caminhado uma parte do trabalho, então a gente foi nesse loteamento. E, rapaz, eu fui com um amigo, né, porque o trabalho era em dupla, e ele ficou assustado com a realidade que ele viu. Porque Nossa. ele só conhecia o centro da cidade. No Em máximo Maringá. em Maringá. Nossa. E ele, quando eu falei, cara, você não conhece aqui? Eu falei, não. Ele falou, cara, vamos descer. Eu falei, cara, não quero. Ele falou, não quero descer. Não Ele quero, ficou um pouco quero ver a assustado com o que realidade. ele viu. É legal porque é legal falar isso, né? Eu participo de alguns trabalhos sociais e um deles me chama muita atenção porque é aqui grudado com o Maringá e é uma área de invasão.
E a gente vai lá toda semana para entregar alimento para as pessoas e elas esperam toda semana aquele alimento que às vezes é o alimento que sustenta por 2, 3 dias. Crianças, assim, Que triste, realidade, gente, de não ter banheiro no barraco que a pessoa vive ali. Crianças que não conhecem questões básicas, tipo o que é um chuveiro. Enfim, então não precisa ir tão longe. Pertíssimo, né? Daqui. É que realmente o que a gente enxerga mais é uma Maringá exemplar, né? Mas tem sim, na grande Maringá aí, muita situação de pobreza. Né? Melhor município do Brasil para se viver, né, atualmente. E isso foi há alguns anos em sequência, né? Sim. Então, isso vem com um custo social, né? Não quero também... Toda hora eu tô falando isso, tô parecendo... Não, e é um baita debate isso aí, né? Então, assim, parece o disco arranhado, mas assim, ser o melhor município do Brasil para se viver, ele vem com custo social. A terra é cara. Morar em Maringá é caro. E aí você cria uma zona periférica mesmo na cidade, onde a terra é um pouco mais barata. Sim. É onde é mais difícil o acesso do serviço público, e aí é onde você cria essas A gente tem regiões. cidades dormitórios, né? Que... Então, cria a situação de reúbe, né? E cria situação de urbe. Então, assim, Sem contar isso, né? e eu digo isso porque, assim, às vezes tem a história de culpar a vítima, né? Ah, você quer regularizar agora, você sabia que era irregular, é por isso que tá assim, gente, eu tenho certeza que todo mundo queria morar aqui no centro, né? Não, é assim, daí você vai lá, voltando para o trabalho social, mas tem a ver com o nosso tema. Você vai lá e pergunta, o que aconteceu, né? Não, eu estava morando em tal lugar, tinha uma proposta de trabalho, porque lá era muito escasso, e eu vim, porque eu não tinha outra saída. Eu vim porque eu quis vencer na vida, e aqui eu cheguei e vi que não era o que me prometeram. Mas eu não tinha como voltar. E daí? E tem minha família e tal, e, puxa, cara, é triste, né? Não, é isso. Então é legal entender que existe um papel do poder público realmente de incentivar e tal. E eu acho que premissa como missão dos próprios profissionais, né? Aqui a gente da área do direito, da área de engenharia e geografia, é isso. Você não está aqui só para fazer prédios magníficos, falando uma área que não é minha, porque daí fica mais fácil. Eu não estou aqui só para pegar grandes causas. Né? A minha missão como profissional é poder da dignidade. E aí, você tem esse instrumento, que bacana, vamos ali. E o que me faz um gancho com um mercado gigantesco ainda pouco explorado. Para um profissional de geografia, para um profissional de engenharia e profissional do direito. Eu ia até te perguntar sobre isso, sobre essa questão do trabalho que isso envolve, que é um campo novo, né? Para diversas profissões. É novo. A gente até volta numa fala nossa aqui também. É novo para você para você profissional que tem que aprender o que é uma REURB e pegar essa maleabilidade. Então é para todo mundo. Então imagina, você pode chegar em municípios que tem essa realidade de regularização fundiária latente, que não tem um corpo técnico tal qual o Maringá tem atualmente, né? Então você pode prestar serviço para o ente público. Olha, eu sou especialista em REURB, você pode participar de processos licitatórios que eventualmente um município abra, porque ele não tem corpo técnico, isso a lei permite. Então imagina, você abre um leque de trabalho gigantesco, eu acho, que ainda é pouco explorado. Tem um espacinho aí para comunicação também? Mas sabe que... Tudo precisa ser comunicado, né? Então. Comunicar o evento da entrega. CRF, né? Não, mas com certeza. É CRF, né? CRF, Certidão de Regularização Fundiária. Não é Clube de Regaço Flamengo. Não. Ainda mais com o Gabigol. Mas eu acho que tem muito lugar para crescer no âmbito social e no âmbito econômico também, no profissional poder... Sim, eu acho que o CREA é um conselho que abrange aí diversas profissões que podem atuar junto à REURB, junto às prefeituras, né? Junto com o Campo Fácil pode até surgir um... Sim. Campo Fácil não. Nas 4 áreas que a própria lei federal diz que o REURB influencia ou impacta, que é a área social, né? A área jurídica, ambiental e urbanística, né? Então, no mínimo, na área urbanística e na área ambiental, as profissões ligadas ao CREA estão diretamente impactando, influenciando esses processos. E, portanto, essas pessoas, né? Vamos sempre lembrar que nós estamos falando aqui de documento, de legislação, de procedimentos, mas, na verdade, são pessoas, né? E são pessoas que têm suas ansiedades, suas vontades de
de fazer acontecer a regularização, né? Então, E eu penso também até em insegurança, né, dessas pessoas, sei lá, elas podem sofrer inundações, desabamentos, né? Acho que isso é meio ligado, assim, também, não é? Felipe? Garante. Eu acho que tudo é vinculado, Esse tipo de né? estudo, né? Áreas de risco. É Isso, possível áreas fazer de regularização em área de risco? É. Uhum. Aí você vai precisar de profissionais que digam, mas é um risco superado ou é um risco que não se supera. E aí você tem esse documento, aí você também obriga o poder público a dar uma solução para aquelas Sim. famílias. Né? Então, segurança desse tipo de coisa, com certeza, faz parte do processo de REURB. Sim. Ó, vamos regularizar aqui? Olha, aqui não dá porque tem risco iminente de desabamento. Então, vamos tirar essas pessoas dali. Tudo isso pode começar com um processo de regularização, com certeza. condição de chegar à água, condição de esgotamento sanitário, condição de iluminação pública, enfim, realmente é um sistema de muitos... A gente que itens, trata né? com isso sabe, por exemplo, ocupação em área de preservação ambiental não Que existe. transtorno. Não existe. Se você cortar determinada espécie de árvore, você vai para cadeia e é crime inafiançável. Sim. E a lei fala, não, pode ter ocupação nesse tipo de área. Então, Mas olha o avanço legislativo que é isso aqui, né? porque as próprias comunidades do Rio de Janeiro estão ocupando essas Sim, áreas, né? Então né? tem que Tem que dar uma solução, tem que dar né? uma solução, né? É Essas muita pessoas gente, né? caem naquilo, né? Na identidade daquelas famílias Sim. daquela região, né? É. Então, é muito... Não, a lei, eu acho, ela é uma inovação legislativa, né, jurídica, gigantesca. Para o profissional envolvido nisso aí, né, de um dia a dia, dá até como é que os jovens falam? Dá uma bugada, né? Você fala o quê? Mas Mas eu eu sou jovem, mas não lembrava essa palavra. Eu sei porque o meu irmão de 18 anos sempre fala. Ok. Daí, entendeu? O dia que eu li, falei, não pode ter ocupação em área de preservação permanente. Que mentira, isso não existe. Eu fui lá na lei e falei, eita, tá lá mesmo, Não é pode. que pode? Não é que pode? Vou derrubar Pode a árvore agora? Não, calma. Mas É bem assim, né? mas assim, olha, eu acho que uma das únicas restrições de áreas não regularizáveis é a área de segurança nacional, né? Então, assim, a área de fronteira, você não pode regularizar nada lá, porque é segurança nacional. Ela agora o resto você pode. Você pode regularizar a área pública. Então, houve uma invasão com todos os requisitos sociais prévios de uma área pública. Área pública, por exemplo, não existe uso capião. Eu posso ficar 45 anos, se eu fico 10 anos morando num imóvel que não é meu, eu posso pedir uso capião, né? Com vários requisitos, obviamente. Em área do poder público, não. Se eu ficar lá 50 anos morando numa área pública, não tenho direito ao uso capir. A REURB fala, não, vai poder regularizar imóvel público, né? Sem necessidade de desafetação, que é uma lei prévia para tirar a destinação pública daquele imóvel, que é uma burocracia, tem que passar por conselhos. Então, assim, a lei tem inovações gigantescas. A área de preservação permanente, ocupação irregular de imóvel público, que era uma coisa inimaginável, regulariza por essa lei. Então, Tem assim, caso em Maringá? Não, Você lembra? não. Interessante. Mas é muito bacana. E tem essa algum inovação. processo de iniciativa do poder público? Temos uma instauração É? de iniciativa do poder Oh, que público, legal. né? Mas como são poucos os casos, relativamente falando, os interessados aqui, eles são muito ávidos nisso, eles vêm e pedem, e o Ministério Público sempre teve, no município de Maringá, uma participação muito grande nessas regularizações, inclusive anteriores à lei. O Ministério Público falava, olha, você não, ente público, não cumpriu o teu dever de fiscalizar, agora vamos regularizar. E entrava com ações, então o MP também tem um papel importante aqui no município. Que é um negócio que em Maringá funciona legal, né? Essa participação da sociedade através das suas estruturas todas, né? É muito legal. E eu falo porque conheço bastante gente de várias áreas do Paraná. O próprio CREA tem as gerências regionais, a gente conversa e o pessoal olha e fala, poxa, em Maringá funciona essas conversas, né? Com a sociedade civil organizada, com as estruturas governamentais, enfim. Porque eu acho que é uma característica nossa mesmo, né? De participação da sociedade em todas essas discussões. Que legal. Organização, né? Sim, sim. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que assim, se a gente ficar aqui, a gente vai conversar Até amanhã, hein? até amanhã. Excelente, Esse assunto sim. foi muito legal, né? Desdobrou vários outros assuntos também, né? Nossa, foi muito bom ter você aqui, Felipe. Acho que a conversa fluiu legal, né, Erivelto? Excelente, foi muito bom mesmo. Excelente mesmo. Né, a gente já sabe que tem novidades vindo por aí, né? Tem o curso já Deu em spoiler, já parceria. no curso.
né? Foi praticamente um lançamento esse podcast, né? Mas tem alguma pergunta final pra gente encerrar aí com chave de ouro? Não tem, do Hélio tem, Hélio? Não, eu queria destacar, assim, o que eu achei muito legal é trazer uma linguagem simples para esse assunto, viu? Um assunto tão técnico, né? Poxa, tão técnico e, pô, todas as vezes que eu conversei com esse assunto, realmente, é técnico, sempre resta dúvida, e às vezes falta amarrar alguns pedaços, né? E aqui eu acho que ficou uma linguagem, pô, simples, legal. Quando o Erivelto comentou comigo, a gente vai fazer um podcast sobre reurb. Eu, o quê? Você não sabe. O quê? A coisa tá no dia a dia, tá na novela. Tá? E de certa então. forma, encontramos um cara que consegue trazer uma linguagem simples, por mais que a tua formação aqui, né? Pô, legal, parabéns, viu, Felipe? Legal mesmo. Desculpa eu não ter te chamado de doutor, né? Fiquei pensando doutor. depois, falei, poxa vida, doutor Felipe, né? Tô aqui diante de um cara que fez mestrado, ele sabe que é doutor quem faz doutorado só. Eu sou adepto a essa... Posso até arrumar briga com alguns colegas, mas doutor é quem faz doutorado. Tem uma história que dizem que quem é mestre é mais importante que quem é doutor, sabia? Ah, é? Porque você já ouviu falar em doutor dos magos? Não, só mestre dos magos. Mestre dos magos. Mestre Yoda. Mestre Yoda, né? né? Doutor Yoda, né? Não, verdade. O formalismo não funciona mais. E eu acho que casa bem com o reurb. O formalismo não funciona mais. A gente Exatamente. tem que resolver problema. Né? Tá ótimo. Eu vou contar que, de certa forma, também é algo inovador para o CREA. Falar desse jeito, nesse formato, né? E nós estamos aqui num ambiente que também é da nossa casa, do CREA aqui, com essa proposta, né? E o pessoal da AGB comprou entre aspas, né? Mas topou essa ideia muito bem, né? De fazer num formato diferente. E eu me surpreendi de verdade, porque o tema é complexo, mas a gente usou do ambiente, da estrutura, do formato para simplificar o assunto. Eu tenho certeza que muitos que vão acompanhar um pouco desse debate aí vão ter um pouco mais de curiosidade, e daí talvez partir para o curso, ou partir para algumas conversas A de próximos ideia foi passos. sua, né? Da gente fazer o Geocast. Eu lembro que eu telefonei pro Hélio dando uma ideia e o Hélio veio, não, faz então um podcast, usa aqui o espaço. Pô, a gente precisava usar esse pronto. espaço, cara. Inauguramos, então. Vamos fazer 3 então, para testar. Ah, legal. Ano que vem tem mais, hein? Não sei, eu tava falando com Me ele. convide, me mas convide. Espero que eu esteja dentro também do projeto. Legal. Assim. Não, eu me sinto muito honrado, né? Primeira participação minha e já gostei demais, quero voltar, já estou me intitulando aqui membro permanente da mesa. Cadeira cativa. Tô brincando, não, mas Perfeito. gostei muito. Legal. Eu acho que até para mim é legal poder falar de modo mais simples e aberto desse tipo de situação, porque eu lido no dia a dia com o processo administrativo e ele é técnico, né? A gente não tem esse bate-papo solto assim, lá porque o processo ele pede a tecnicidade dele mesmo, é isso. Sim. Mas é muito legal poder expressar, e eu acho que você tem falou uma frase correta, que é isso, é pra gente despertar a curiosidade. Olha, ela existe, ela é possível, ela acontece, não é fácil, tá? Não é fácil, não vou ser aqui mentiroso e dizer, não, pede uma reurb hoje que amanhã você tá lá com a tua casinha regularizada com a Habits. Não é assim que funciona. É um caminho árduo, um pedido de reurb, mas assim, conferir essa regularidade a quem há muitos anos está sofrendo, né? É um caminho árduo, mas que vale a pena. Eu acho que o resultado E quem quiser então saber mais, conhecer mais, né, sobre a reurb, tiver interessado, né, quais são os canais que pode procurar, Felipe? Olha, eu acho que o CREA né, é a porta de entrada para o profissional, mas o próprio município está aberto, né? Você pode ir na Prefeitura de Maringá, procura até por mim, ou pela Secretaria de Urbanismo, lá que fica a comissão de reurb, o pessoal te explica. A lei está disponível na internet, coloca Lei Reurb, vai aparecer a federal, Ótimo. coloca Lei Reurb Maringá, vai aparecer a lei municipal. Né? Aquilo lá é uma leitura um pouco maçante, mas às vezes para quem está acostumado com essa legislação técnica, dá para ler, flui. Legal. Você vai ver que as inovações estão lá bem claras. Ela traz conceitos, o que é núcleo urbano informal, o que é um núcleo urbano consolidado, de difícil reversão. Então,
A lei ela é muito bacana nesse sentido. E as aulas, né, do curso, o podcast é essa porta de entrada mesmo, que achei muito bacana poder falar dele. Eu só queria aqui frisar uma coisa, né, que a gente falou então da regularização, da matrícula. Pode até parecer uma mesquinharia, mas esses dias eu atendi um pessoal lá que queria um relógio, né? Eu falei, mas que relógio? Um relógio de luz. O cara falou, eu quero ter uma Copel no meu nome. Eu acho que a gente abriu o podcast falando de um endereço. Isso. E para terminar o Geocast com isso mesmo. O cara lá foi pedir uma fatura da Copel no nome dele. Olha o que ele queria. Isso, tipo, me marcou aquilo, sabe? No dia a dia ali não foi nada. Pro processo não foi nada. Eu falei, mas eu queria um relógio no meu nome. Eu falei, mas que relógio? Um relógio de energia. Uma matrícula da Copel. Era o que ele queria, no nome dele. Então isso é muito marcante. E o leque que abre de ter uma matrícula, ele é gigantesco. Você pode pegar dinheiro emprestado para investir num negócio seu e dar em garantia no imóvel, conseguir uma taxa de juros mais baixa. Né? Você pode doar o seu imóvel, você pode, quando você vier a falecer, vier a faltar, deixar para o seu herdeiro sem problema nenhum. Então, resgatando o nosso começo, é uma justiça social, nem é só um papel. Isso confere um poder para a pessoa inimaginável. Então, repito, é um caminho difícil para o profissional, para o ente público, para a pessoa, mas que vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena. E aí, queria finalizar agradecendo de novo vocês, muito bacana a conversa. E eu quero ser membro permanente mesmo, hein? Que tal? Que bom! Tô dentro também. Cara, acho que esse é o tom mesmo da conversa, né? Do aspecto humano, né? Dessa questão que, para muitos, que é evidentemente técnica, mas que é, no fundo, humano e de conferir cidadania para as pessoas. Né? E eu quero agradecer demais você, Felipe, por você estar aqui com a gente de novo. O Felipe está com 2 módulos lá no nosso curso, não se esqueça. E agradecer também ao Hélio, que é gerente regional aqui do CREA Paraná, de estar aqui. Eu sei que a agenda dele é apertada, mas ele fez questão de estar aqui com a gente para debater esse tema. Muito legal. Muito obrigado mesmo, Hélio. E agradecer a Lisandra. Parceiros aqui, né? Nossa anfitriã aqui, quem conduz bem a conversa aqui e tal. Super obrigado. Nem precisava, né? Porque vocês são super comunicativos aí, conduziram também muito bem. Então, para finalizar, queria agradecer também a participação de todos e lembrar que a gente tem mais um episódio que está chegando por aí, que é sobre o plano diretor. Queria convidar então você para assistir e ouvir também o Geocast. Obrigada a todos, gente. Uma boa noite a vocês. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.